Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 24 de abril de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com uma turma que é multisseriado de 8º e 9º ano. Essa aula que a gente começa agora é do 8º ano, depois a gente vai para o 9º. Os alunos do 8º que estão presentes hoje são eles: a Renata, o Luiz, a Valentina, o Elias, a Ana, o Iago, a Gabi, a Nicole Ferraz, a Natália, a Nicole, a Daiane e o Everton. Faltou alguém? Não? Nenhum aluno faltou hoje, porém mesmo assim toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk. E eu vou deixar um recadinho que vai ficar gravado aqui para eu mostrar para os seus responsáveis depois. Tá? Caso o pai não assista a aula. Se o pai assistir a aula, tranquilo, o pai já vai estar sabendo. Toda a aula é gravada e mandada para os alunos, para que eles possam fazer o quê? Na hora de fazer o Tarefa São Paulo, e o aluno não lembra como que foi feito na sala de aula, ele pode rever a aula e realizar a Tarefa São Paulo acertando as questões. Porque o bimestre passado um monte de aluno ficou com nota baixa, porque fazia 100% das questões e acertava 2% das perguntas, ou 12%. Ia ver lá o tempo de resposta, 3 segundos para resolver 2 perguntas. Às vezes tem uns que demoraram um pouco mais, 15 segundos para responder 2 perguntas. O problema não é o tempo, o problema é os acertos. Muito aluno errando pergunta que era quase idêntica ao que nós fazíamos na aula no mesmo dia. Então, vocês têm um apoio aí que dá para assistir. Pode pesquisar? Pode. Pode rever a aula? Pode. Então, vocês façam com mais carinho, porque o que vale mais nota na nota de vocês é o Tarefa São Paulo. Já falei isso no começo do ano e agora estou deixando gravado para deixar mostrando para o pai depois, se o filho tirar nota baixa de novo no segundo bimestre, ou chegar no fim do bimestre, o aluno não tem condições de passar em matemática. Está provado aqui que no dia 24 de abril eu fiz um aviso geral, porque eu sempre falei em toda a aula, mas agora estou deixando gravado esse aviso geral. Depois eu faço a mesma coisa no nono, tá bom? Aula, 21ª aula do material digital, Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Professor, nós estamos no segundo bimestre, vai pular a matéria? Não, infelizmente nós somos turmas multisseriadas, e aí em vez de ter 5 aulas para o 8º e 5 para o 9º, fica dividido, né? Uma semana é 3 para o 9º, 3 para o 8º e 2 para o 9º, na outra semana é o inverso, 3 para o 9º e 2 para o 8º. Infelizmente o nosso material a gente vai demorar mais para andar com ele mesmo, por ser muito seriado, mas eu acho que pular conteúdo não é legal, tá bom? Então vamos lá. Qual é a aula de hoje? Conhecendo as propriedades da potenciação, parte 2. Fazendo uma revisão, porque faz hora que a gente fez a aula número 19, né? Que a 20 era Khan-Acad não, Matific, que nós não temos acesso. Khan-Acad do ensino médio, já estou variando tudo já. Aí o que acontece? Potenciação, lembra? Quando eu tenho bases iguais com expoentes diferentes, e na multiplicação eu mantenho a base e somo os expoentes. Fizemos muito isso na correção da prova paulista, que vocês não tiveram o direito de fazer, mas eu recriei ela como Tarefa São Paulo e vocês fizeram, né? Obrigado, João. Então, vamos dar início à aula de hoje. Conteúdo: potenciação e radiciação. Potenciação vem de potência. E radiciação? Raiz. Qual raiz? Pode ser a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz de índice 4, a raiz de índice 5, raiz de índice 6, raiz de índice fracionário, também existe isso, tá bom? Objetivo: representar uma raiz como potência de expoente fracionário, que eu acabei de falar, né? Ah, mas vai ter uma raiz com o índice fracionário? Não. Você vai pegar uma raiz e vai transformar em uma potência com índice fracionário, tá bom? Então, como a raiz e a potenciação, um é inverso do outro, então um dá para transformar o outro. Por exemplo, a gente tem lá 3 vezes 5 é 15. Se eu pegar o 3 que está multiplicando, passo para lá, dividindo, 15 dividido por 3 dá 5. Então, o contrário da multiplicação é divisão, o contrário da divisão é multiplicação.
o contrário de mais é menos, o contrário de menos é mais. O contrário da potenciação é a radiciação. E o contrário da radiciação é a potenciação. Habilidade EF08MA02. Resolver e elaborar situações problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Para começar, vimos anteriormente a potenciação com bases racionais e expoentes inteiros. Agora vamos verificar o que acontece quando o expoente é fracionário. Só para lembrar, quando o expoente é uma fração. Pode ser aqui, por exemplo, 10 meios vai dar 5. 1 meio, tá? E quando for 0,5 também é fracionário? Expoente fracionário? Sim ou não? Não, né? Mas eu posso transformar isso aqui numa fração. 0,5 é uma coisa que 1 meio. Então quando vir com o expoente em forma decimal e você não tem calculadora científica para fazer esse cálculo, você pode transformar ele em fração e resolver, tá? Para começar, assista ao vídeo disponível no link abaixo e conheça uma breve história sobre a organização dos números em conjuntos. Escreva um parágrafo sobre suas descobertas. Há algum número ou conjunto que você ainda não conhecia? Como que você vai responder isso se você não assistiu o vídeo ainda? Então, vou apertar pause na gravação, até porque não sei se dá direitos autorais ou não, depois não sei se derruba o meu vídeo lá. Uma breve história dos conjuntos numéricos no YouTube. Eu vou gravar também, porque se der direitos autorais e derrubar o vídeo, depois eu corto o vídeo e coloco sem essa parte, tá bom? Então, por favor, preste bastante atenção para você escrever isso aqui depois. É o 8º, o 9º, revisão. Preste atenção também. Será que vai funcionar a internet, né? Calma aí. Tem que arrumar os cabos aqui. Vamos lá. O conjunto numérico surgiu há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, a partir da necessidade do homem de um método de contagem para representar as quantidades, facilitando o comércio. O conjunto dos números naturais, que é formado por números inteiros e positivos. Algum tempo depois, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a partir da divisão de terras, eles sentiram uma dificuldade em mensurar as repartições inteiras, percebendo que o resultado dela não era sempre um número perfeito. Surgiu então o segundo conjunto numérico, que foi o dos números imperfeitos, hoje conhecidos como conjunto dos números racionais. Esse conjunto, além dos números naturais, é composto por grandezas que eram divididas e geravam um número decimal, e até então positivo. Atenção! Nesse momento, os números racionais não eram compostos por números negativos. Durante muitos anos, pensou-se que todos os problemas que envolvessem contagem e repartição pudessem ser resolvidos apenas com esses dois conjuntos. Em 530, já depois de Cristo, estudiosos chamados pitagóricos descobriram que um número poderia ser perfeito, deficiente ou excessivo, surgindo a partir disso o Teorema de Pitágoras, junto com os números estranhos, hoje conhecidos por números irracionais. O conjunto dos números irracionais é formado por números decimais sem período, ou seja, aqueles que possuem infinitas casas decimais com números aleatórios. Nesse momento, estava definido que os conjuntos dos números naturais e os conjuntos dos números racionais e irracionais
não negativos formavam o conjunto dos números reais. O tempo foi passando, a economia se expandiu e um matemático chamado Brahmagupta, nascido em 598, considerou que um número, além de quantificar ganhos, poderia representar as perdas, surgindo os números inteiros. Esse conjunto, além dos números naturais, é composto também por números inteiros negativos. O conjunto dos números inteiros causou muita confusão, pois muitas pessoas não conseguiam conceber a ideia de representar algo que foi perdido através de um número. Após muitas discussões, por volta de 1500, os números inteiros passaram a ser considerados parte do conjunto dos números reais. E o conjunto dos números racionais e irracionais passaram a incluir também os números negativos. Anos se passaram e então surgiu um novo problema. Ao realizar divisões através dos conjuntos numéricos já conhecidos, muitas pessoas se deparavam com um número negativo dentro da raiz quadrada. Esses números foram chamados de impossíveis, fictícios e imaginários. Porém, em 1831, o matemático Gauss considerava olhar para estes números como uma representação no plano cartesiano, e diante dessa mudança surgiu o conjunto dos números complexos. E aí, gostou dessa história? Qual o número complexo? Qual o número que vocês não conheciam? Francisco, quanto é que tá lá? Eita. Tá de 6. Bom, então, eu sempre contei uma historinha, vou ter que inverter minha historinha agora por causa da história da linha do tempo, né? Os primeiros números que foram feitos, os números naturais. Lembra que eu contei? Quando eu tinha idade de vocês, eu inventei uma historinha para eu memorizar os números naturais, números inteiros e números racionais. E aí eu falava que os números naturais é tudo aquilo que Deus criou, né? Dependente da religião de cada um, quando Deus criou lá, era comum um ser humano, por exemplo, não ter nenhuma ovelha. Até hoje eu não tenho. Então é normal. É normal. Ou se nasce já vem uma ovelhinha, olha, isso aqui é seu presentinho. Não é, né? Nasceu, vem a ovelhinha junto. Opa, eu sou seu avatar. Não, nada a ver. Já, né? Então é normal, natural. Natural, o zero é natural. Poderia ter uma ovelha? Poderia, com o passar do tempo, podia comprar uma ovelha, ter uma. 2 ovelhas. Quantas quiser. Então ele ia do zero até o infinito. Aí, isso aqui é a historinha que eu inventei para mim. Aí o que aconteceu? Por que eu contava dos inteiros primeiro? Porque depois de tanto tempo foi organizado que é os naturais, inteiros e depois os racionais. Só que ali na linha do tempo se viram que os racionais surgiu antes. Foi quando o Vitor falou assim, puxa lá vida, eu vou comer uma ovelha, mas eu não vou vencer comer ela inteira. Ele matou a ovelha e fez o quê? Dividiu em partes iguais, né? Aí ele poderia pegar, comer uma ovelha, 1/4 de uma ovelha, e os outros 3/4 ele perderia. Por que ele perderia? Porque naquela época não tinha geladeira. Coloca na banha, não tinha nem fogo na época, né? Não tinha lata para fazer a banha que eles guardavam a carne. Daí o que se podia fazer? Vender. Na época não tinha dinheiro, né? Então ele distribuía que nem eu acho que os índios fazem, né? Quando eles, hoje não sei como que é, mas antigamente eles saíam em bando, caçavam e depois a caça eles distribuíam entre eles, né? Então havia divisão. Aí depois veio o maldito do homem, inventou o quê? A dívida. Ô Vitor, me empresta uma ovelha. Empresta que eu nunca mais vou devolver, né? Daí quantas ovelhas tinha? Nenhuma, mas eu devia uma pro Vitor. E aí eram os números negativos. Não quero, obrigado. Dá muito trabalho, já tive. Nossa. Então, o que isso aqui, ó, daí veio uma falha que eu acho que eu não expliquei muito bem, né? Então são todos os números naturais, é de 0 ao infinito. Aí os números inteiros
é todos os números naturais, mais os números negativos. Acorda, Maria, por favor. Acorda, Maria. Então, os números inteiros são todos os números negativos, naturais, e mais os números inteiros negativos. E os números racionais são todos esses números, mais os números com fração, que dá para representar com fração. E a representação de fração pode ser um resultado finito, que na divisão vai ter fim, ou pode ser uma dízima periódica, que ela é infinita. E todos esses números, Ana, pertencem ao conjunto reais. São números que realmente existem. Realmente existem. Aí, chegaram numa situação que eles queriam saber quem é a raiz quadrada de menos 4. Aí você vai falar, é o 2, porque 2 vezes 2 dá 4, mas eu quero saber do menos 4, não do 4. Então menos 2. Mas menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Eu quero saber do menos 4. Então 2 negativo com menos positivo. Não pode, daí 2 negativos são diferentes, tem que ser iguais. Mais com menos vai dar número diferente. 2 positivo e 2 negativos são números diferentes. Eu gostei do seu pensamento, porque mais vezes menos dá menos. Sabe o que aconteceu aqui? Vou fazer uma breve aqui, porque isso aqui vocês vão ver no ensino médio. Aí o que acontece? Raiz quadrada de 1 é um número que existe. É 1. Raiz quadrada de menos 1 é um número que existe também. Só que eu não sei quem é, mas existe. Mas aí eles representaram pelo I, de número imaginário. Então, raiz quadrada de menos 1 é um número imaginário. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1 é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. E raiz quadrada de menos 1, quantos que nós combinamos que ia ser? O I. Então 2i. 2 vezes o número imaginário. E esses números imaginários são números reais? Não, o próprio nome já fala. Imaginário. E aí eles receberam o nome de números complexos. Por que será que é complexos? Porque é difícil ficar trabalhando com números imaginários. Certo? Continuando então. Números irracionais. Tá. Os números irracionais pertencem aos números, aos números complexos ou aos números reais? Reais também. Por quê? Porque ele não tem fim, eu não sei a sequência dele. Mas ele existe de verdade. Ele é o número real. O π é o número real. Ele existe, só que eu não sei o fim dele. E ele existe. Vimos que os números racionais são aqueles que são... Vimos que os números racionais são aqueles representados na forma de fração. Renata, vamos prestar atenção. Vimos que números racionais são aqueles representados na forma de fração, com números inteiros. Quer que eu espere se você conversar? Eu espero aí. Vimos que os números racionais são aqueles representados na forma de fração. Todo número racional pode ser representado na forma da fração, com 2 números inteiros e denominador diferente de 0. Então o número de cima tem que ser inteiro e o número de baixo também tem que ser inteiro. Só que o de baixo tem que ser diferente de 0. Alguém lembra por que ele tem que ser diferente de 0? Porque é impossível dividir por 0. Muito bem. Na forma decimal exato ou ainda na forma decimal periódica. Então, aí você fala assim, mas professor, o número 2 é natural, é inteiro e racional também? Sim. Se ele é racional, dá para representar em forma de fração. Como eu posso representar o 2 em forma de fração? Quem em cima, quem embaixo? Já vou dar uma dica para vocês. São infinitas possibilidades. 2 em cima. Quem embaixo? 0. 0 não pode. 1 embaixo? 2 dividido por 1 dá 2. 2 inteiros. Poderia ser também 4 meios. 4 dividido por 2 dá 2. Poderia ser 40 20avos. 40 dividido por 20 dá 2. Quantas possibilidades tem de representar os 2 inteiros? Infinitas, não é várias. Infinitas. Porque números inteiros não tem fim nem em cima nem
Há outro jeito que eu poderia representar, quer ver que legal, que ninguém pensou? Menos 2 dividido por menos 1. Menos dividido por menos dá mais. 2 dividido por 1 dá 2. Entendeu? 2 números inteiros. Então, quais seriam os números irracionais? Quem sabe me dizer 3 números irracionais? Menos 1. Menos 1 não é irracional. Eu consigo saber que ele termina ali. 0 é racional também. Irracional, você não consegue descobrir quem vem depois, na sequência da vírgula. Ele não é dízima periódica. Dízima periódica, 1/3, por exemplo, é 0,333, mas ele é racional porque eu sei que o 3 está repetindo infinitamente e consegui representar por fração. Eu falei hoje que tem um mais famoso de todos. Número racional e irracional mais famoso de todos. 2? Não, 2 é número inteiro. 0 é número natural, inteiro e irracional. Ó, todo número que você consegue saber onde que termina, não é racional. Todo número que você consegue ver que ele tem uma sequência que se repete infinitamente, é racional. O número irracional é quando você não sabe quem vai vir depois, não tem uma ordem. Meu Deus. 9, dá uma força aí, alguém sabe? Não também? Vou dar uma dica para vocês. Lembra do que é o assunto da aula hoje? Leia o título aí. Conhecendo as Propriedades da radiciação. O que é radiciação? É o contrário da potenciação. O que é o contrário da potência? Radiciação. Isso. Fala uma raiz para mim que não é racional. Raiz quadrada de quem? Que não é racional. Raiz quadrada de 4. 4 é o 2. 2 vezes 2 dá 4. Eu sei que o 2 é 2 inteiro. Então não é. Opa! 1. Raiz quadrada de 1 é 1. É racional. 9. Raiz quadrada de 9 é o 3. É racional. 7. Opa, olha que legal. Raiz quadrada de 7. Quem vezes ele mesmo dá 7? 3 ao quadrado dá 9. Passou. 2 ao quadrado dá 4. Então raiz quadrada de 7 é 2, um punhado de número ao quadrado. E esse punhado de número, olha lá. Raiz quadrada de 7. Opa! Ó. Raiz quadrada de 7. Quantos que deu ali? 2,6457513106459. Quem vem depois desse 1 aqui? Não sei. Alguém respondeu não sei. Sei lá. Não dá para saber. Não é exato. Ele não é racional, não dá para mim saber. Você aparentemente deu a impressão aqui, né, João? Que ia repetir aqui, né? Vai lá. 6, 4, 5. Depois do 5 era para ser o 7 e virou 9. Então não tem. Raiz quadrada de 2 é irracional. Raiz quadrada de 3 é irracional. Raiz quadrada de 5 é irracional. Raiz quadrada de 6 é irracional. Raiz quadrada de 8 é irracional. Por quê? Porque não tem um número inteiro vezes ele mesmo que vai dar 8. Ou um número com vírgula vezes ele mesmo com vírgula que vai dar 8. Ah, mas esse aqui é com vírgula. Mas ele não tem uma lógica. Eu não consigo descobrir quem é o próximo. E mesmo assim vocês não lembraram quem é o número mais famoso. Olha, sem querer estava aqui em cima, exemplos. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7, raiz cúbica de 4. Olha o mais famoso de todos aqui, ó. Pi. Pi é o número irracional mais famoso que tem. Então lá. Podemos definir os irracionais como sendo os números que não podem ser escritos na forma de fração. Além disso, sua representação decimal contém infinitas casas decimais não periódicas. Não tem um período que se repete infinitamente. Oi?
Agora não. Na hora que vocês estavam lá fora, eu pedi pra turma avisar vocês que era pra ir beber água e ir no banheiro, que depois ninguém mais ia sair. Então lá, continuando. Exemplos: raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7, raiz cúbica de 4, π e etc. Quantos números irracionais existem? Infinitos. A união dos conjuntos racionais com os irracionais resultará no conjunto dos números reais. Verdadeiro ou falso? Isso aí a gente viu na prova paulista. Era uma resposta verdadeira. Porque, ó, números naturais, números inteiros, números racionais. E aí tem os números irracionais, certo? E tudo isso pertence aos conjuntos reais, porque são números que realmente existem. Tá bom? E aqui, ó, fala assim: reais é igual racionais, feito a união com os irracionais. Atenção, o número não pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Ou ele é racional ou ele é irracional. Não pode ser um pouquinho de cada ou os dois ao mesmo tempo, tá bom? Guarde essa informação na cabeça. Agora vamos ampliar o estudo das potências para a base real e expoente racional. Então lá, uma base elevado a m, tal que a que quer dizer esse símbolo aqui, quem lembra? Esse símbolo aqui, ó. A pertence, isso quer dizer pertence aos conjuntos reais. E M pertence aos conjuntos racionais. Então, por exemplo, o A pode ser qualquer número real. Vou colocar o número 3 aqui, por exemplo, mas poderia ser 3,5? Poderia. Elevado a M. M é um número racional, poderia ser uma fração. Tá? Então, continuando. Olha lá. Isso aqui caiu na prova paulista e a gente não tinha estudado ainda. Só que depois eu revi com vocês, coloquei um na prova. Não coloquei na prova, para não complicar ninguém. Como vocês fariam para descobrir a medida do lado de um quadrado de área igual a 0,25 metros quadrados? Então preste bem atenção aqui, todo mundo. Nono também. A área de um quadrado é igual o lado vezes ele mesmo, certo? Então eu tenho que perguntar: quem vezes ele mesmo é igual a 0,25, né? Ou eu posso fazer assim: 0,25 é igual a lado ao quadrado. Quem é o contrário da potência? Radiciação. Como eu quero descobrir... não, calma aí, vamos ver. Ô João, acho que você acertou, hein, João? Radiciação. Por que virou raiz? Porque estava ao quadrado, passou para lá, raiz. Qual era o índice? Era quadrado. Quadrado elevado a quem? 2. Elevado a 2. E a raiz vai ficar a raiz de índice 2. Se ela é de índice 2, quer dizer que ela é ao quadrado. Se ela é de índice 3, quer dizer que ela é raiz cúbica. Se ela é índice 4, raiz de índice 4. Não tem nome específico para o índice 4. Tá bom? Quando é raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2, tá bom? Só o cúbico e para cima que você tem que pôr. Quando é raiz quadrada, não precisa pôr 2. Então o João Pedro fez ali de cabeça e acabou com a brincadeira. Ele pensou, quem vezes ele mesmo dá 0,25. Ele pensou no 0,5. Vamos ver se dá. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 0, 0. Com mais 2 subiu? 2. Matou o 5. Coloca o cruzinho dele aqui embaixo. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Soma tudo. 5, 2, 0. Devolve as casinhas. Quantas casinhas tem depois da vírgula? 2. Muito bem, João Pedro. Tesourão. Agora, daí o João Pedro resolve tão fácil de cabeça ali, daí eu vim explicar.
como que resolve, ele vai falar, professor, se complicou de novo. Ele sempre fala isso. Como que eu faria aqui, João Pedro? Presta atenção. Raiz quadrada de 0,25, eu não quero tentar fazer de cabeça que nem o João Pedro fez. Eu vou transformar uma fração, o 0,25. Como que fica a fração de 0,25? 25 sobre 100. Concorda comigo que se eu dividir 25 por 100 vai dar 0,25? Aí você vai fazer assim, raiz quadrada do de cima dividido pelo raiz quadrada do de baixo. E aí resolve. Quem é raiz quadrada de 25? Quem vezes ele mesmo dá 25, Vitor? Já que você está medindo não sei o que aí. Acho que é do que você estava falando já hoje que você está. O que é? 5, muito bem. E raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100, João Pedro já respondeu. 10. Agora, 5 dividido por 10, 0,5. Mesma resposta que o João Pedro chegou. Só que aqui eu tive que calcular. Tranquilo? Então se monta em fração, tira a raiz de cima, tira a raiz de baixo, vira uma fração e divide. Certo? Foco no conteúdo, observe que a questão anterior pode ser escrita como: qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 0,25? Isso é o mesmo que dizer que calcular a raiz quadrada. Veja, lado é igual a raiz quadrada de 0,25. Ou seja, 0,25 é raiz quadrada de 25 centésimos, que dá isso daqui. E aí eu posso fazer raiz quadrada no de cima, raiz quadrada no de baixo. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 100, 10. 5 dividido por 10, 0,5. Ou como eu leio aqui, ó, 5 décimos, 5 décimos. Curiosidade. Turminha que está conversando. Curiosidade. Há relatos de que os matemáticos antigos escolheram a palavra raiz porque ela vem do latim radix, que significa lado. Curiosamente, o símbolo da radiciação, que é esse símbolo aqui, lembra um R. Então era para ser um R. Não acho que lembra um R, mas tudo bem. Lembra um R de radis, tá bom? Então os caras faziam radis e colocavam o valor dentro. Radiciação é a operação inversa da potência. Isso eu falei no começo da aula. Então preste bem atenção. Quando você tem a raiz, você tem o radical. O índice fica do lado de fora. Quem está do lado de dentro se chama radicando. Note que a raiz quadrada tem um índice 2, mas não é usual colocarmos esse número. Então quando aparece aqui, raiz, você vai falar, ô, boca aberta, esquecer de colocar o índice. Quando não coloco o índice, quem eu sei que está lá? 2. Isso quer dizer que quantas vezes eu tenho que multiplicar o mesmo número por ele mesmo para que dê 4? 2 vezes. Se o índice aqui fosse 3, eu tenho que perguntar qual número eu tenho que multiplicar por ele mesmo 3 vezes para que dê 4. Não vai ser um número racional, vai ser irracional. Qual número que multiplica por ele mesmo 4 vezes para dar a raiz de índice 4? Também você vai ter que ver o número que multiplica por ele mesmo. Ah, é o 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Não deu 4 não. Certo? Continuando. Tá ficando longa essa aula, não? Essa simbologia também pode ser escrita na forma de potência. Neste caso, o expoente será fracionário, como com o denominador igual ao índice. Ó, isso aqui é muito fácil, mas você tem que prestar bastante atenção. É muito fácil mesmo. Imagine aqui, ó, raiz quadrada de 4. Aí você vai falar assim, professor, aqui eu sei que é 2. Não, então vamos fazer aqui. Raiz quadrada de 3. Como que eu monto em potência isso daqui? Tá. O N eu tenho aqui, o A eu tenho aqui e o M. O M não está aparecendo. Quem é o M? 3 elevado a quem dá 3? A 1. Agora eu tenho todo mundo. Então veja bem, você mantém a base, monta uma fração. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima.
Então, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Ele vai dar a mesma coisa. Ah, não é verdade. Então faz o teste calculadora. Ó, raiz quadrada de 3. Quantos que deu a raiz quadrada de 3? Esse número aí. Agora calculadora. Vamos ver. Ei, meu Deus do céu. Agora vamos ver lá. 3, deixa eu colocar na calculadora científica. 3 elevado, abre parênteses, a meio. 1 dividido por 2. Fechou parênteses. Igual a... Deu a mesma coisa? Não, professor, o outro tem mais número. Porque o painel dele da calculadora científica tem mais mesmo. Mas até aqui, deu a mesma coisa? Porque um é inverso do outro. Então um tem o mesmo valor que o outro na hora que eu fiz a conversão. Então lembre disso. Tem gente que conta historinha desse jeito, ó. Quem está no sol vem para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol, tá? Então quando você tem lá 2 quintos, raiz e índice 7 de 2 quintos. O 2 fica, como que fica a minha fração? Quem vai em cima, quem vai embaixo? O 7 que está no sol vem para a sombra. E o 5 que está na sombra vai para o sol. Inverte. Certo? Vamos ver? Aqui tem um exemplo aqui embaixo. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Esse 2 manteve. Esse 3 que estava no sol veio para a sombra. E o 2 que estava na sombra foi para o sol. Certo? Já vi gente contando essa historinha de sol e sombra. Se ajudar, beleza. Atividade 1. Faça os exercícios 2 e 3 da apostila na página 146. Tá bom? Vou apertar pause enquanto vocês fazem. Ó, represente as seguintes equações na forma de potência com os expoentes fracionários. Raiz quadrada de 9 é 3. Você acertou. Raiz quadrada de 9 é 3. Mas é isso que eu pedi? Que a apostila pediu? Hein? Renata, é isso que a apostila pediu? Nem está prestando atenção, né, Renata? Você teve uma nota muito preocupante, Renata. Ou se começa a participar, a prestar atenção, ou você já vai dizendo ok, olá para os coleguinhas que vai vir estudar com você. Não vai passar se não continuar assim. Tem que se esforçar, tá bom? E a apostila? Então aqui ele está pedindo no mesmo, ele está pedindo em índice. Quem é o índice que está aqui? 2. Quem é o expoente do 3? Do 9? Quem é o expoente do 9? 1. Então aqui pode ser assim. Vou fazer a letra A. 9, fração. Quem vai em cima, quem vai embaixo? 1 vai em cima e 2 embaixo. Pronto, só isso, professor. Só. Você poderia fazer isso aqui também, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não dá 9? 3 ao quadrado não dá 9? Eu poderia representar a fração aqui? Posso. Aí fica assim. 3 elevado a quem? E agora? Esse 2 que está em cima vem embaixo. Esse 2 que está embaixo vai em cima. E 2 dividido por 1 dá... 2 dividido por 2 dá 1. E 3 elevado a 1 é 3. Eu resolvi. Mas era para ficar só em forma de fração. Tá bom? Pause. Vocês vão fazendo aí. Senta com a Aninha. Pode ser, Aninha? Por favor, pode ser? Renata senta com... Elias, pode ser, por favor, para fazer a atividade? É só para olhar na apostila lá e fazer. É página 146. Pode ir, Elias. Renata, você não vai fazer a atividade? Hã? Vai? Então sente junto com ele, por favor. Vou apertar pause aqui, vou começar a aula do... Continuando. Olha lá. Primeiro ali, vamos fazer o bem simples. Lembra que eu falei que poderia ficar lá de cima e ficar 1? Mas vamos fazer o bem simples. E agora, como que eu faço isso daqui? O B, quem que está elevado aqui em cima? O 2. E agora, como que eu faço, será? O 64 é minha base, como que fica essa fração? O 2 embaixo, perfeito. E quem em cima? O 1, que não está aparecendo aqui, mas ele está. E 1 vai para cima.
Certo? Ah, professor, mas eu sei que a resposta é 64. A raiz quadrada de 64 é 8, mas não é esse. Ele pede que a gente faça as potências com modo fracionário. E essa daqui? Vou escolher um aluno para me ajudar. Hoje é dia 24. Calma aí, não conta para a turma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Luiz, como que fica isso aqui, Luiz? Quem fica na base? O 8, perfeito, Luiz. O 3 em cima e o 2 embaixo. Parabéns, é isso mesmo. Escolhe alguém rapidão. Elias, como que fica esse daqui, Elias? A D? Hã? Quem é a base? 2, só 2? 0,99. E a fração, como que fica? O expoente. Aqui tem o número 2. O 2 onde? O 2 embaixo. Parabéns, é isso mesmo. Escolhe algum coleguinha, rapidão. Nossa, deixou mais difícil para Renata. Coitada, Renata. Renata, vamos lá. Se não fez, não vai nem tentar fazer. Então tá bom, escolhe outro, Elias. Depois eu lembro dele, da sua. Quem, Elias? Natália. Mas não, Natália, não é difícil. Quem é a base, Natália? Quem? A base. 7 dozeavos. E a potência, como que fica? Quem vai em cima, quem vai embaixo? O 5 embaixo, o 9 em cima. Perfeito, é isso mesmo. Fácil demais. Se copia a base, que é o radicando, né? Se copia o radicando, vira a base da potência. Certo? Olha lá. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos ver, ó. Subiram a resposta correta, ó lá. 9 elevado a meio. 64 elevado a meio. 8 elevado a 3 meios. 2,99 elevado a 5 meios. E aqui, 7 dozeavos elevado a 9 quintos. Tranquilo? Próxima, atividade 2. Represente as seguintes potências com expoentes fracionário no formato de raiz. Natália, escolhe alguém. Ferraz, como que fica o A, Ferraz? Quem, a base vira o radicando. Quem é a base? Ai, menina, acabei de explicar. É por isso que eu tô com o caderno. Os 5. 5 sextos é meu radicando, isso mesmo. Aí, calma. E o expoente aqui? Aí o 5 de cima fica aí. Ah, o 5 vem aqui. Isso. E aqui. Muito bem, parabéns. Escolhe alguém. Valentina. Olha que isso. Vamos lá. Quem que vai virar meu radicando? Mas, então vamos lá junto aqui. É a G. A base é o 0,15. Expoente. É, o expoente. vai ficar... Que número é esse? 7. É o 7 aqui. E aqui? E vai ficar o 5. Muito bem. Raiz quadrada de 0,15 elevado à sétima potência. Muito bom. Escolhe alguém. Escolhe alguém. Vai a Nicole, a Daiane. Nicole e Daiane. Como que fica esse, Nicole? O A. O 11 em cima do A. E o 6? Quase. Aqui, lembre o seguinte. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vem para baixo, tá? Se inverteu os lados só aí. Tudo bem? Subindo a resposta. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal.
Olha lá, correção. Oi? Tá com 10.132 hoje. Foi feito lá, ó. Quem tá embaixo vem aqui, quem tá em cima vem embaixo. Aqui também. Mantenha o expoente, vem. Quem tá em cima vem embaixo, quem tá embaixo vem em cima. Mesma coisa. Mantenha o radicano, a base no radicano. Quem tem embaixo vem em cima, quem tem em cima vem embaixo. Aplicando, por favor, peguem um e passe para trás. Deu a quantidade aí? Sim. Faça o aplicando, enquanto isso eu vou fazer a correção lá da turma do nono. Continuando. Ó, Vitor, vamos resolver comigo. Eu vou pedir pro nono resolver para mim, já que não conseguiram ficar quieto. Determine a medida do lado de um quadrado da área igual a 1,69 metros quadrados. Você tem que descobrir qual lado ao quadrado dá igual, não dá para fazer de cabeça, 1,69. E daí? Quem conseguiu fazer? Gabi já fez, né? Daria para você fazer, quem vezes ele mesmo dá 1,69? Gustavo, vamos ajudar a resolver, já que está conversando, Guilherme. Os dois me ajudam. Então vai lá, como que faz aqui? Como que está conversando? É uma revisão para você. Eu não sei como que você está vindo de lá. Então eu preciso que você pegue bem firme nas revisões. Então presta atenção, eu já falei isso já hoje. Contrário da potência é a radiciação. Raiz quadrada de 1,69. Não é o número exato, é o número inteiro, né? Eu sei que vai ser 1, alguém, ou 0, alguém, né? 0, alguém eu acho que não vai ser. Mas aqui eu posso representar numa fração, lembra? Raiz quadrada de 169 dividido por 100. 169 dividido por 100 não dá 1,69? Sim ou não? Então vamos lá. Raiz quadrada de 169 dividido por raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é fácil. Quanto que dá a raiz quadrada de 100? A de 169 é 13. A Gabi já achou. Raiz quadrada de 169 é o 13. 13 vezes ele mesmo que dá 169. Resolvendo agora. 13 dividido por 10. Se está dividido por 10, se corta uma vírgula. Uma casa da vírgula, quando se corta o zero. Então, quantos que tem de lado esse quadrado? 1,3 metros. Então, para quem não prestou atenção na explicação, tem um repeteco aqui, ó. Você faz raiz quadrada de 1,69, representa em fração. Raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de 100 é 10. Então dá 1,3. Professor, como que eu ia achar de 169 se eu não soubesse de cor? Você faz a fatoração por números primos. Você vai perceber que só vai dar para dividir por 13. Aí vai dar 13. Se divide por 13 de novo, dá 1. Chegou, 13 vezes 13 dá 169. Certo? O que o oitavo ano aprendeu hoje? Aplicamos o conjunto dos números racionais para os reais, para estudarmos as potências com expoentes fracionários, pois nessas operações aparecem os números irracionais. E vimos que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Observamos que o índice da raiz quadrada não aparece, mas é 2. Vimos que quando o expoente... Por favor, time, educação é bom, né? Não bateu o sinal ainda, vamos escutar. Se eu não escutar, ninguém vai sair. Verificamos que quando o expoente é fracionário, temos, na verdade, uma radiciação. Basta escrever a base na forma de potência e colocar o índice no denominador do expoente. Então vimos aquela regrinha. E tem mais alguma coisa? Tem. Uma das aplicações da radiciação é encontrar medidas de lados do quadrado. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.